o amor a Deus, ele é completo porque envolve todo o nosso ser: coração, alma, força e entendimento. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: quando você pensa em amor a Deus, fazendo uma comparação ao amor que você tem pela namorada, ou a sua dedicação à Bíblia, a dedicação que você teria para um concurso para a Polícia Federal, ou seja, coisas que realmente todos nós vamos dizer que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Você não vai ver um crente que vai dizer assim: Deus está em segundo lugar. Você não vai ver isso nunca. Entretanto, é importante a gente observar que uma das medidas não está nas nossas palavras, mas está naquilo que realmente move a vida da gente. Então, a importância do amor a Deus e ao próximo, por quê? Porque às vezes, por um suposto amor a Deus, a gente pode maltratar as pessoas. Às vezes, por um suposto amor a Deus, a gente pode prejudicar as pessoas. Às vezes, por um suposto amor a Deus, a gente pode se envolver num projeto político de poder na igreja e derrubar pessoas. Então, a gente precisa observar que o amor a Deus, ele se refere a todas as áreas da nossa vida: coração, alma, força e entendimento. E de acordo com a doutrina bíblica do amor, o amor não pode ser fingido. Devemos amar cordialmente, de coração uns aos outros. Devemos amar os inimigos e fazer o bem. E devemos amar ardentemente uns aos outros. Então é importante, e quando a Bíblia fala sobre amar, a Bíblia não está falando de sentir uma coisa gostosa pela pessoa. A gente está falando de desejar o bem, de querer o bem e de fazer o bem. Por isso que a Bíblia fala, para a gente amar o inimigo. Você não vai sentir uma coisa gostosa no coração em relação àquela pessoa que te fez mal. Mas agora você pode desejar o bem, você pode querer o bem e pode fazer o bem. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Em relação à questão do amor a Deus e ao próximo, eu e você precisamos entender que sem amor não adianta. Você pode ser um excelente obreiro, você pode ser um exímio pregador, você pode ser uma pessoa de uma inteligência fenomenal, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. E essa questão do amor, como falamos aqui, é algo prático. É algo prático. Então, aquela questão de, olha, aquele irmão ali, ele me irrita, mas ele é meu irmão. Ele é filho do mesmo Deus que eu, e eu estou aqui para de alguma forma ajudá-lo a ser mais parecido com Jesus. Falamos do amor, agora em relação à fé. Fé e temor a Deus. Em relação à questão do temor do Senhor, é importante a gente ter aquela ideia de que Deus está vendo e está observando tudo. Pode parecer que você é uma pessoa impecável e perfeita, mas Deus sabe quem você é. Então Deus vê a gente no escuro, Deus vê a gente quando ninguém está vendo. E diante de uma situação dessa, precisamos ter esse cuidado. Uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado é inclusive naquilo que nós falamos acerca dos outros. Porque, por exemplo, quando nós condenamos ou julgamos alguém, nós não temos todos os dados. E quando é no nosso caso, nós temos toda uma série de explicações. E aí é importante a gente observar o seguinte: o tempo que eu estou medindo você, Deus sabe quem eu sou quando ninguém está vendo. E eu preciso lembrar disso na hora de ministrar as pessoas. Por quê? Porque na hora de ministrar as pessoas, eu tendo consciência de quem eu sou, isso me ajuda a ter misericórdia. É como se de repente eu estivesse devendo 1 milhão a Deus, Deus me perdoasse, e eu estivesse cobrando os 100 reais que a irmã Helena está me devendo. Entende? E é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque nós devemos muito mais a Deus. E Deus a cada dia nos dá uma nova chance. Ou há alguém entre nós que acha que a gente merece alguma coisa da parte de Deus e que Deus, ele nos, como é que eu posso dizer? Ele nos chama, ele nos capacita, ele nos convoca, ele nos vocaciona porque nós somos alguma coisa? Ou será que Deus, ele por sua infinita graça, olhou para nós, viu quem éramos e ainda assim nos chamou para fazer algo para ele? Então, em relação à questão da santificação ao Senhor, quando eu falo de santidade, eu costumo dizer para as pessoas que o santo, ele não é perfeito. O santo, ele pertence. E aí eu gosto muito de usar dois exemplos. O exemplo da minha esposa e o exemplo de uma barra de chocolate. Por exemplo,
a minha esposa, ela é uma mulher, mas a partir do momento que ela casa comigo, ela é a minha mulher. Quando, por exemplo, você é um cara solteiro, você é um jovem como qualquer outro. Quando você se casa, você já não pode mais fazer algumas coisas que os outros rapazes solteiros fazem. Por quê? Porque você agora pertence a uma mulher. Quando você tem uma barra de chocolate e dá um pedaço de chocolate para outra pessoa, aquele pedaço que você deu já não é mais seu. Aquele pedaço que você deu foi cortado, consagrado, dedicado, pertence a outra pessoa e ela vai fazer o que ela quiser. É como quando a gente dá um carro de presente para alguém ou dá uma casa de presente para alguém. Filho, você deu, já não é mais seu. Você não pode mais ficar decidindo sobre aquilo ali. Você pode aconselhar, você pode orientar, mas se a pessoa falar assim, quero vender, acabou. Ah, mas eu te dei. Deu, por isso mesmo, agora é meu e eu faço o que eu quiser. Então, a ideia de santidade é muito importante ficar claro para nós que tem a ver com pertencimento. E aí, o que a gente faz? Já que eu sou santo do Senhor, eu vou me santificar ao Senhor. Ou seja, voltando àquela questão do exemplo do casamento, eu estabeleci um pacto com a minha esposa. Está lá na certidão, está na aliança que eu uso. A santificação seria o seguinte: agora eu preciso viver em correspondência a esse papel. Então, não sei se dá para perceber, todos nós pertencemos a Deus. Entretanto, o nosso trabalho de santificação tem a ver com o seguinte: eu quero corresponder a essa oportunidade que Deus me deu. É como, por exemplo, Deus me chamou para o ministério pastoral, isso foi Ele. Agora, eu tratar com dignidade isso tem a ver comigo. Deus, Ele na sua misericórdia, Ele me salva. Não porque eu tenho algum mérito, mas por sua graça. Entretanto, eu me santifico em correspondência a esse amor. Então, é como, por exemplo, eu sou filho do meu pai, senhor Orlando Julião da Silva. Quando eu quero viver de uma forma que honre o seu sobrenome, eu não faço isso para ser filho. Eu faço isso porque sou filho. Então, eu quero dar alegria para o meu pai. Eu quero que ele sinta orgulho, prazer de ter um filho como eu. Mas eu não faço isso para ser filho dele. Eu faço isso porque eu já sou filho dele. Então, não sei se dá para perceber que assim, existem coisas que nós não podemos fazer. Não podemos agradar a Deus em nós mesmos. Como o salmista, como Davi fala, na hora de entregar algo para Deus. Que é isso? Quem sou eu e quem é o meu povo para dar alguma coisa? Ou seja, da tua mão nós te damos. É como aquele presente do Dia dos Pais. A professora manda o recado: olha, papai, manda um pente, uma meia ou um lenço pelo fulano de tal. Aí o pai já sabe o que vai ser e o filho crente que vai fazer a surpresa para o pai. E aí nisso o pai vai, entrega o dinheiro, a mãe compra, vai lá, levou. A professora naquele dia mandou o material dentro de uma cartolina, alguma coisa do tipo. O filho está todo bobo, como assim? Vou fazer uma surpresa para o meu pai. Só que aquilo que o filho está dando é algo que o pai deu para ele dar. Mas o gesto de dar é que é próprio do filho. Então, desculpa essa volta toda sobre santificação, mas é porque é muito comum no nosso meio as pessoas atribuírem santificação com perfeição, e não é a mesma coisa. Então, eu sou santo porque pertenço, e eu me santifico porque eu quero honrar esse pertencimento. Então, ou seja, até mesmo para eu me santificar, eu dependo dele. Eu não tenho como me santificar se ele não me ajudar. Se ele não me ajudar, eu vou ser apenas um religioso, disciplinado, que se acha melhor do que vocês e que às vezes acha: Senhor, mas o Senhor tem que atender a minha oração porque eu gasto mais tempo de joelho do que a Eliane. O Senhor, como alguns crentes hoje em dia dizem, né? O Senhor tem que me dar esse carro porque eu sou dizimista. O Senhor tem que fazer alguma coisa porque eu não sei o que ela deu, não tem nada. Eu costumo dizer: Deus não é suas negras. Então o que acontece? É importante a gente ter a ideia de que assim, Deus ele é gracioso, Ele faz porque Ele nos ama. Entretanto, nós, em correspondência a esse amor, nós queremos nos dedicar a Ele. É como, por exemplo, aquele marido que quer ser gentil com a sua esposa pelo fato de, no meio de tantos caras, ela o escolheu. É o fato daquela esposa querer se embelezar para o marido, porque no meio de tantas mulheres ele a escolheu. Ou seja, o fato desse gesto acontecer não significa que agora eu vou pertencer. Não, eu já pertenço. E por pertencer,
que eu vou ter esse gesto. Ou seja, essa pessoa escolheu a mim e eu vou honrá-la por isso. Então, a gente pega esse raciocínio. E aí, como falamos aqui, a questão, né, da nossa dedicação a Deus por causa da gratidão. E aí, a importância da oração, da vigilância e do jejum. É interessante que quando você ouve Jesus falando, vigiai e orai para que não entreis em tentação, eu não sei se você já observou o detalhe da ordem das palavras. Ele não coloca orar e vigiar, ele coloca vigiar e orai. Lembra da oração do fariseu e publicano? Ambos estavam orando. Entretanto, um estava orando de si para si. Então eu corro o risco de ter uma vida religiosa disciplinada e não necessariamente estar adorando a Deus. E eu posso de repente ter consciência da minha limitação, bater no peito e falar assim: eu não mereço nem estar aqui falando contigo. Me disse Jesus que esse cara veio mais justificado. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui justificando uma vida sem vergonha de dedicação a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que, assim, se eu fizer, não é mais do que a minha obrigação. E uma vez fazendo, eu não adianta eu fazer sem ter o discernimento que isso pode se constituir numa armadilha para o meu próprio orgulho. E a partir do momento que aquilo se torna motivo de orgulho, perdeu o sentido. Deus já ficou longe. E se Deus está longe, a gente sabe quem está perto, né? E aí, nesse caso, a oração, obviamente, é o caminho para crescer em graça e unção. É o caminho que incendeia uma igreja. E por quê? Pela prática da repetição das palavras em si? Não. Mas pela questão do desejo, da sede, do relacionamento. É como, digamos, uma coisa é aquele rapaz que vai todo dia ou todo final de semana, depende muito da sogra que ele tenha, na casa da menina para namorar. O que acontece? Ele pode chegar lá e simplesmente bater o cartão já pensando no futebol do salão que vai ter depois que ele sair da casa dela. Ele pode de repente estar lá como se assim: olha, eu vou lá porque se eu não for ela vai armar uma tromba, vai ficar chateada comigo. Eu vou lá porque sabe como é que é e tudo tal. Ele pode fazer. Outra coisa é, de repente, ele só tem meia hora para estar lá. E olha, eu vim aqui porque não tem como eu ir para casa, eu dormir sem te ver. Vim aqui para pelo menos a gente bater um papo, falar alguma coisa, ou para eu dizer que eu te amo. Eu não sei se deu para perceber que, assim, oração é relacionamento. E não necessariamente uma mera e vã repetição de palavras. E aí, a gente, por exemplo, vai reparar a importância da vigilância, sede sóbrios. Vigiai. Quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus fala para aquela turma que ele não os conhece, e eles falam assim: mas em teu nome. Observa bem, por que a surpresa dessa gente? Porque eles faziam coisas que aparentemente era para Deus. E Jesus fala: não os conheço. Então às vezes a gente não está vigiando, às vezes a gente não está sendo sóbrio, às vezes a gente não está discernindo. E aí eu corro o risco de, porque estou num culto, dar ocasião ao diabo numa pregação, num louvor, numa oração, que às vezes não é nem oração, né? É uma indireta para alguém através de palavras de oração, e aí de repente Satanás está atuando naquilo ali, quando aparentemente é algo que é feito para Deus. É aquela fofoca que é feita através de um pedido de oração. Entende? Então são coisas que a gente precisa estar atento, né? Porque sem a vigilância complica. E aí, em relação, por exemplo, ao jejum, é muito comum que algumas pessoas façam jejum por troca. Ah, eu quero um iPhone, então eu vou jejuar durante 7 dias ou 7 semanas. Mas a ideia principal é o fortalecimento da vontade e de você, de alguma forma, conseguir... Lembra de Paulo quando ele fala: eu esmurro o meu corpo? Aquela ideia de que é o seguinte: olha, eu mando em mim, eu não sou escravo dos meus instintos, eu não sou escravo dos meus impulsos. E aí, nesse fortalecimento de vontade, você também está abrindo mão de algo que era legítimo, era seu direito, porque você quer se dedicar exclusivamente a Deus naquele momento. Daí, jejum não é sinônimo de ficar sem comer. Então, às vezes, a pessoa, principalmente, a gente pode tropeçar
quando a gente faz aquelas campanhas de 40 dias, 50 dias, 100 dias, não sei quantos dias de jejum, de repente a gente só ficar sem comer. Não estou dizendo que quem faz fica, só estou dizendo que a gente corre o risco. Por quê? Porque às vezes a gente começa a brincar, está em jejum, mas está brincando. Eu não estou dizendo que é errado brincar, eu só estou dizendo que o momento do jejum é um momento exclusivo. Aí eu gosto de usar uma outra analogia. Pensa naquele jovem que está passando a madrugada jogando videogame. Ele não bebe água, ele não vai ao banheiro, ele não faz nada, porque ele está ali focado naquele jogo. Então a gente percebe que ali é uma concentração. Por exemplo, ontem eu estava preparando um sermão baseado no Salmo 42, que ele e o 43 são meio parecidos, e aí nisso estou eu lá, e aí a minha esposa está assim: Roberlan, vai jantar, vai não sei o que lá e tal, até que chegou uma hora que a bateria do computador deu ruim e eu tive que parar. Porque eu estava tão focado ali que eu não saía para beber água, eu não saía para ir ao banheiro, eu não saía para ir a comer. E aí, a importância do jejum é justamente isso, ou seja, eu quero me consagrar. O problema é que a tendência da gente é apenas ficar sem comer. E aí, nessa situação, a gente compete quem fica mais tempo. Ah, eu fiz um jejum de 24 horas, eu fiz um de 12, o outro fica com vergonha porque fez de 6, o que fez 3 então, esse não é jejum. E aí nessa brincadeira, às vezes o irmão que tem gastrite, ele está fazendo o melhor, e o outro que não tem nenhum problema gástrico, está zombando do irmão. Aí eu pergunto, que jejum é esse que me deixa menos humilde? Então, eu não sei se dá para perceber que a gente precisa estar atento com isso daí. A questão dos dons espirituais. É importante a gente entender que os dons são do Espírito, que distribui conforme quer. E aí é muito comum que algumas pessoas tenham aquela ideia, né, de que elas não têm dom nenhum. E não existe o crente sem dom. Assim como não existe o crente que tem todos os dons. Até porque, se isso acontecer, como é que a gente vai ter um trabalho de interdependência? E aí é nessa hora que você no ministério pastoral precisa ser humilde. Talvez aquele irmãozinho simples lá tenha um dom que você gostaria muito de ter, mas o Espírito que distribui como quer não lhe deu. E por que não deu? Para que haja interdependência. É aquela questão de que é o seguinte, olha, como tinha um corinho, né? Hoje em dia ninguém mais fala corinho, que falava: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, não é hoje, não é amanhã, não foi ontem, é até o fim. Então, é importante, né, a gente ter essa ideia. E é claro que, obviamente, os dons, eles vão dar uma vitalidade à nossa fala. Por quê? Porque o dom é aquela demonstração clara de que o Espírito carimbou, o Espírito capacitou. Aquilo que a pessoa olha para você e fala assim: mas como é que pode? Isso como é que pode ser de admiração, pode ser de inveja, pode ser de um monte de coisa, mas é o como é que pode, porque assim, mas gente, então, ou de repente, o fulano, ele não se prepara como eu, ele não estuda como eu, ele não ora como eu, ele não sei o que, mas o Espírito distribui como quer. Por isso é dom, é presente, não é recompensa, não é merecimento. E aí, nesse caso, existem os dons aqui, que obviamente dá para ir mastigando depois. E 1.6, a importância da meditação nas Escrituras. Eu preciso ler, eu preciso refletir, eu preciso pesquisar, eu preciso ruminar. Quem aqui conhece animal que rumina sabe disso, né? O animal, ele tem vários espaços naquilo que pra gente seria um estômago, e aí nisso ele tem vários espaços em que ele rumina, e aquele material vai passando de um espaço para outro, de modo que ele pode triturar mais, mastigar mais e absorver mais os nutrientes que ele está ingerindo. E aí, qual é o problema muitas vezes da gente? A gente faz aquela leitura do tipo: eu já li a Bíblia toda em um ano, eu já li a Bíblia toda em 6 meses. Não que seja errado, mas é importante diferenciar que você encontra as coisas, encontra o endereço, sabe que narrativa tal está no capítulo de 1 a 12, ou está ali no capítulo 13, no 14 e 15, mas aquele do tipo, aquele versículo que você mastiga cada palavra, que você mastiga até mesmo as preposições que ligam as orações, aquilo que você tenta entender o contexto da época. É como, por exemplo, se eu estou vendo um texto que fala sobre algum elemento da geografia da Palestina,
Então eu vou parar ali e vou pesquisar sobre aquele monte, sobre aquele deserto, sobre aquele rio, para poder entender por que aquele camarada ele falou sobre aquilo ali. É como se de repente eu escrevesse: gente, fala sério, o camarada ele mora no Jardim Metrópolis e quer ficar tirando onda como quem mora no Recreio. Daqui a 300 anos alguém na Noruega não vai entender isso que eu estou dizendo. Aí é preciso alguém pesquisar, vai na internet, se a internet existir daqui até lá, eu não sei, né? E aí nisso vai pesquisar Jardim Metrópole. E aí vai saber que é um bairro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil, América Latina. E aí vai ver que o Recreio, aquele lugar, daquele cara que morava em Caxias, mas deu uma melhoradinha, não deu para ir para Copacabana, Leblon, Gávea, porque os ricos já estavam lá. E aí ele foi para o lugar onde a maioria dos pobres que dão a levantada vão. E aí nesse caso, observa bem, que isso é a partir de uma pesquisa. Senão vai passar batido, né? Eu estou lembrando de um pastor pregando sobre Paulo falando com Timóteo, sobre Troade, e aí ele falou: mas aí então Paulo fala para Timóteo, vai lá e pega a capa que eu deixei em Troade. Troade, irmão, Troade é Troade, e continuou pregando. Então nesse caso, em relação a isso, claro, todo mundo riu, igual você, mas por exemplo, na sua leitura bíblica, se você deixar passar, você não entende às vezes algumas coisas que o autor está dizendo. Tem coisa que você pula e vai, mas tem coisa que você pula e não vai. Então é importante essa reflexão e detalhe, se identificar com o autor. Quando, por exemplo, você critica Pedro por olhar para a água, ele olhou, afundou, não sei o que lá. Primeiro que é o seguinte, mesmo afundando, eu admiro Pedro porque ele foi o único que andou. Então, afundando ou não, para mim ele andou. Então eu continuo achando que ele é meu herói. Entretanto, observa bem, vai a uma praia de noite. Agora vai para o alto mar de noite. Escuta o barulho da onda de noite, com tudo escuro. Não é com a praia iluminada, o pessoal jogando voleibol. Não, vai lá, tudo escuro. Só fica ali na beirada escutando aquela batida. Agora entra no barco e vai lá. E aí depois fala mal de Pedro. Então, eu não sei se dá para perceber. Entende? Outro dia, o aluno, porque Jeremias era um profeta chorão. Eu falei: prega 40 anos e ninguém muda de vida, para ver como é que você vai ficar. Entende? Então, eu não sei se dá para perceber que, pelo amor de Deus, se você tem costume de chamar Jeremias de chorão, pode chamar à vontade. Eu só tentei passar para ele o seguinte: rapaz, a gente por muito menos. Você está pregando, aí deu 35 minutos, alguém já está bocejando, você já pensa assim: ah, meu Deus do céu, Deus me deixou sozinho aqui. Agora imagina 40 anos. Imagina você ser espancado. Você escreve numa época que não tinha fotocópia, você não tinha blog para postar nada, você não tinha arquivo, você não tinha um HD. Você escreve, aí chega alguém, vai e acaba com tudo que você escreveu, você tem que escrever de novo. Você apanhar porque está fazendo a vontade de Deus. E aí quando você ainda chega para Deus e fala assim: mas meu Deus, está difícil. Aí Deus fala assim: eu coloquei você para correr com quem está a pé, rapaz. Eu ainda vou botar você para correr com quem está a cavalo. Ou seja, tá ruim, pode piorar. Então o que acontece? Seja grato. E aí você olha para uma situação dessa, observa bem, aí você se identifica. Abraão mentiu. Bem, eu não sei como é que você agiria se você de repente estivesse à mercê de alguém podendo ser morto, porque alguém está de olho na sua mulher numa época. Tudo bem que hoje o pessoal é bárbaro, né? Mas é bárbaro com a internet. Imagina numa época como aquela, uma situação daquela. Aí, não sei se dá para você entender, eu estou aqui dizendo que é para a gente sair por aí pecando doidado? Não, eu só estou dizendo que eu entendo. Porque por muito menos eu vejo muita gente, inclusive eu, fazendo coisa pior. Então eu não sei se você, quando você lê a Bíblia contra você, porque é muito fácil você ler a Bíblia, é Saul e Davi, eu sou o Davizinho, meu pastor é o Saul, eu sou o rei Davi, a minha ovelha é o Absalão. É muito fácil fazer isso. Agora, lê a Bíblia contra você. Lê. É muito fácil você ler a Bíblia como assim: eu sou Jesus e o outro ali é o Judas. Agora, pensa bem se às vezes você não está sendo Judas, se não está sendo Pedro, se não está sendo Tomé. Entende? Então é importante a gente ter isso em mente. E o pastor, ele precisa ter um momento diário para leitura e estudo da Bíblia. E aí, vou falar um negócio que é interessante. Pode parecer esquisito isso, mas às vezes o ministério nos rouba o tempo do devocional. Por quê? Porque
Na maioria das vezes a Bíblia para o pastor é o quê? Uma ferramenta. Então ele está aqui, pensou em algo, já é um sermão. Se tiver com a caneta, já anota. Se tiver, já grava. Ou seja, é ferramenta. A Bíblia é ferramenta. Só que ele tem que lembrar que a Bíblia tem que ser pão. E isso não é fácil. Até porque, imagina bem, se você é uma ovelha e sabe que o seu pastor está em casa. Ah, mas ele está o quê? Orando e lendo a Bíblia. Então ele pode me atender. Se ele estivesse levantando uma parede, se ele estivesse cavando uma sapata, tá entendendo? Se ele estivesse consertando um carro, aí ele estaria trabalhando, mas ele está orando e lendo a Bíblia. Então qual é o problema da gente? Às vezes o próprio pastor, ele diminui isso, porque o povo diminui isso. E aí o mesmo povo que quer o pastor mandando bola de fogo na igreja, é o povo que muitas vezes vai roubar o tempo do pastor em oração. Eu lembro de uma experiência que eu não esqueço até hoje. Estou eu ali, orando, lendo minha Bíblia, e aí toca o telefone. Eu não atendi. Aí tocou, estou eu lá orando, lendo a Bíblia e tudo tal, não lembro o que eu estava fazendo, era um desses dois. Toca de novo, e eu não atendi. Toca de novo, eu não atendi. Aí chegou a quarta vez, eu fui, atendi, que eu pensei, às vezes morreu alguém. Ah, pastor, desculpa se eu te acordei, não sei o que lá, bom descanso, estava dormindo, não sei o que lá, tal. Ou seja, nessa situação em que parece que o pastor está sempre desocupado, então muitas vezes o pastor quer mostrar que está disponível. E nesse mostrar que está disponível, muitas vezes ele acaba não estando disponível para Deus naquele bate-papo do tipo, olha, vim aqui só para conversar. Porque na maioria das vezes é para quê? Senhor, perdoa. Senhor, fulano de tal está com doença. Beltrano está enchendo minha paciência. Fulano está me perturbando. Senhor, prepara e leva. Não, isso aí o pastor não faz não. Aí nesse caso, então diante disso, eu acho que não. Então eu acho que não. Então em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que é importante esse momento. A questão, da batalha e visão espiritual. É importante você ter ideia de que se você está no ministério, o diabo vai fazer de tudo para te cegar, vai fazer de tudo para te ceifar, vai fazer de tudo para te derrubar. Se não for te derrubar numa prática pecaminosa, vai querer te derrubar dentro do próprio ministério. Se não for de repente com a dona lá da faculdade, vai ser de repente com uma irmã de dentro da igreja. Se não for de repente com uma coisa em que você é fraco, pode ser, opa, obrigado. E aí nisso, Paulo César Deléo, não fique com ciúme. E aí, diante dessa situação, assim, às vezes a gente tem aquela ideia de que o diabo só vai derrubar a gente se a gente for pular carnaval lá na Grande Rio. Não! O diabo pode me dar rasteira enquanto eu estou no púlpito. É como, por exemplo, observa bem, você está indo pregar, aí um irmão te para antes de você pregar, e ele descarrega em você toda a mágoa que ele tem, toda a interpretação de uma coisa que você não falou para ele quando você pregou na semana passada, e aí você vai para o púlpito daquele jeito. Você está pregando, olhando para ele, ele olhando para você, e às vezes ele está com aquele queixo como assim, tá pregando nada, tá querendo me atacar. Naquela hora ali você pode perder o equilíbrio, esquecer todo mundo que está ali, esquecer da irmã que está com o filho preso, esquecer do irmão que está se divorciando, esquecer do filho que tem um pai na cachaça e atacar aquele irmão atrás do púlpito. Pronto! Você não foi lá pular no bloco do China, mas Satanás já te deu rasteira. Então percebe que a gente pode cair, a gente pode se desviar, a gente pode se afastar ministrando. Então é importante a gente estar atento, que é o seguinte, o diabo não quer me tirar da igreja, o diabo quer me destruir, eu preciso ter isso em mente. O diabo não quer que você simplesmente falte culto, ele quer acabar com você. Então não sei se dá para perceber, e quando ele faz isso, ele não precisa te tirar da igreja, não precisa. Você dentro da igreja, você pode ser um desviado, e dentro da igreja você pode ser um instrumento de Satanás que pode desviar os outros. Então não sei se dá para perceber que é guerra, e ele não joga de acordo com as regras. Ah, você está com um machucado aí? Ele vai pegar um canivete e vai enfiar no machucado.
Ah, mas é covardia. Ué, ele não é Deus, ele é o diabo, entendeu? Então é importante a gente ter isso em mente. A importância da adoração e do avivamento espiritual. Então, a gente precisa ter aquela ideia de que não significa que o pastor vai ser afinado. Até porque, graças a Deus, tem aquele pastor que ele é desafinado e sabe que é desafinado. Então ele canta a plenos pulmões, longe do microfone. Mas tem aquele que não sabe que é desafinado. Ele acha que é afinado. Aí, tá rindo, né? Tá lembrando de alguém, ó. Aí nesse caso, ele acha que ele é afinado e ele canta, Deus do céu. Deus recebe, mas o povo não. E nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, adoração não é música, adoração é entrega. Então é importante ter aquela ideia do tipo assim, olha, rapaz, meu pastor ele anda com Deus. E isso é legal, né? Você poder passar isso, né? Do tipo, pô, é legal só estar perto dele, porque estar perto dele já me abençoa. Então, e isso assim é algo que o título não te dá. Não adianta o pessoal te chamar de pastor, porque te chamar de pastor não te confere isso. Não adianta você estar bonitinho, engomadinho, porque isso não vai te conferir. É só o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como, isso passa para o povo. Eu não sei como. E aí eu penso, se isso passa, eu acho que o inverso também passa, né? Que Deus nos guarde.